Para iniciar a nossa tarefa, hoje, dia 31 de março de 2018, eu vou convidar o Júlio César que faça a prece inicial. Senhor Jesus, Mestre amado, sob a Tua inspiração e amparo, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo renovado de aqui nos encontrarmos para este estudo. Pedimos o amparo para todos nós, a Tua inspiração, a orientação adequada, para que saibamos atingir os corações que nos assistem, sendo portadores de otimismo, esperança, o auxílio fraterno, o acolhimento pelo coração. Os amigos espirituais, Teus mensageiros, possam se fazer presentes como sempre o fazem, amparando-nos e auxiliando-nos nesse esforço. Que assim seja. Bom, gente, bom dia para todos. Bom dia. Jesus nos abençoe. Nós abraçamos também a todos os nossos web amigos que se encontram em seus lares através da transmissão, nos acompanham. Amigos da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil de Maceió, os amigos da FEAC. Nós estamos no meio de um feriado, né? Na semana da Páscoa. Ontem foi sexta-feira da Paixão, né? Amanhã é domingo de Páscoa, enfim. Então a gente abraça todos que estão em casa nos acompanhando. Vamos ao trabalho porque amanhã promete. Nós vamos então retomar o estudo do Apocalipse, que quer dizer revelação. Livro esse que foi ditado pelo Cristo Jesus a João Evangelista. E nós estamos atualmente trabalhando no capítulo 6º. E eu vou fazer a leitura do primeiro versículo até, vamos ver, até o 8º talvez. Vamos ver aqui na sequência. Primeiro versículo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E no verso 8º, o último: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Vamos ficar por aqui.
Bom, relembrando, na última semana, nós trabalhamos o primeiro movimento, o primeiro versículo. Eu vou relê-lo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trombeta: vem e vê. E hoje nós retomamos no versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Nós fizemos uma conexão na última semana com o capítulo 19, que remonta para nós o símbolo da chegada do Consolador prometido na Terra. Falamos de Allan Kardec, falamos da terceira revelação e falamos da segunda vinda do Cristo, que é esse tempo que se inaugura a partir desse milênio que nós estamos inseridos. E para nós foi um grande desafio, porque esse capítulo 6, o próprio número dele já dá uma dica para a gente. Que o número 6 aqui, ele vai ser a tônica do trabalho. Porque vamos abrir 7 selos. E a tônica principal serão nos 6 primeiros selos. Porque o 7º selo, ele representa aquele movimento da conquista. Mas para adquirirmos a vitória, nós temos muito que trabalhar. Então nós vamos trabalhar aqui nesse capítulo a tônica dos 4 cavaleiros do Apocalipse, dos 4 animais do Apocalipse, que vai ser inclusive a tônica que virá em seguida. Hoje nós precisamos de fazer alguns comentários para que tenhamos mais elementos para estudar a simbologia à luz do Espiritismo que o Apocalipse nos oferece, com esses 4 animais, ou os 4 cavaleiros do Apocalipse, como ficou famoso, né, na história do Apocalipse, que tantas produções têm inspirado no campo das artes e da literatura e da ficção. Ponto. Então, nós vamos trabalhar o próprio número 6, ele vai nos dizer sobre a necessidade de refletirmos sobre a questão numérica. Porque os números, eles estão distribuídos no Apocalipse, e podemos dizer que os números se tornam a base da própria revelação. Por quê? Nós vamos encontrar um esquadrinhamento do processo evolutivo que os números enfeixam. Nós relembramos que o estudo do Apocalipse para nós, o foco principal não é o que está acontecendo lá fora. O objetivo principal é o mergulho na nossa própria intimidade. Eu recebi um e-mail de um companheiro que falou assim: mas você não fala da casa mental. Eu falei assim: como assim? O tempo todo aqui nós estamos falando da casa mental. Porque se eu estou me referindo aos valores íntimos, eu estou me referindo à estrutura psíquica, não é? A estrutura da mente. Porque a mente é o espelho da vida, não é? Isso para nós é mais do que claro. Então, os números, eles enfeixam para nós, eles traduzem para nós aspectos importantes que refletem as nossas necessidades evolutivas. Nós estudamos com Honório Abreu muitos anos o Apocalipse e discutimos aqui sobre o cuidado que o Honório tinha em dar uma conotação doutrinária para o estudo, para que não escorregássemos no campo do misticismo. Porque em doutrina espírita não tem espaço para o místico. Porque é uma filosofia
que proponham aspectos extraordinários da ciência operacional. Então, tudo que nós encontrarmos dentro do movimento espírita que não tenha uma explicação doutrinária, nós podemos descartar. Não vou dizer devemos descartar, porque isso é de foro íntimo. Porque a ciência espírita é uma ciência de observação, de comparação e de deduções com o objetivo do desenvolvimento moral dos seres. Então, se tiver algum assunto que um espírito trouxe, que um encarnado escreveu, que ele não tenha efeito prático, isso para nós não tem validade. Agora, se a ciência ou uma revelação que seja espiritual, ela tenha uma lógica, ela tenha alguma consequência no campo moral, e é uma novidade, por exemplo, ela pode ser ou deve ser considerada, não como verdade absoluta, mas um elemento que eu vou trazer para o laboratório para testar, certinho? Então temos que ter olhos de ver para aprender a semear, embora sabendo que nós vamos encontrar nessa seleção muitos cascalhos, né? Até achar uma pedra, uma joia rara. Então, só para fechar, na codificação espírita, quando Allan Kardec traz os fundamentos da doutrina espírita, todos esses fundamentos foram mais do que observados, comparados, e eles se tornaram o escopo dessa doutrina. Então, na codificação espírita não tem errada. Nós podemos trabalhar com tranquilidade, certinho? Mas o nosso estudo é sobre as Escrituras. E diga-se de passagem, nós temos que ser humildes, porque estamos dando os primeiros passos. O Honório, pelo que me consta, foi o primeiro que estudou o Apocalipse com profundidade no Espiritismo. Espírito de uma envergadura de Caibar Schutter fez um ensaio resumido, que o Honório, por certo, foi inspirado até pelo próprio Caibar, por Emmanuel, pelos estudiosos, para fazer esse trabalho. Então nós estamos seguindo essa linha que inaugura um novo tempo. Então, a nossa maneira de interpretar o Apocalipse hoje à luz do Espiritismo, ela é um movimento que eu posso, com muito respeito, dizer que é um movimento infantil, que somos crianças espirituais. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos aqui suscitar, inspirar, induzir para que as pessoas que tenham mais condições do que nós outros possam fazer com mais competência. Ficou claro? Então, quando nós nos referimos aos números, nós precisamos de algumas ajudas, não é, Júlio? Claro, sem dúvida. Nós precisamos de estudiosos que pesquisaram, já esquadrinharam o terreno. que já esquadrinharam. Então, nós temos, por exemplo, o livro As Quatro Babilônias, que o engenheiro, que usou o codinome Marius Coeli, traz aqui um ensaio muito interessante, e esse livro foi estudado por nós na época, lá atrás no Grupo Emmanuel com o Honório. E que os irmãos acham em PDF na rede. Viu? Então, As Quatro Babilônias, acha em PDF, enfim. Pode ser baixado. E nós temos até uma abordagem do Emmanuel, que foi publicada no Reformador, que eu publiquei no livro Prefácios de Emmanuel, que eu tive a honra de organizar. Prefácios de Emmanuel, onde eu reuni todos os prefácios que o Emmanuel escreveu em toda a obra do Chico e até alguns outros autores, como, enfim. Então eu citei no livro Prefácio de Emmanuel um texto que não é o prefácio desse livro, mas é um texto alusão a esse livro que foi publicado no Reformador na década de 30, que eu tenho um texto que foi publicado pelo... Foi o Guilherme Ribeiro que publicou, não foi? Foi. Pois bem. Então, no livro 4 Babilônia, vocês me desculpem, eu estou até agora na história, mas nós vamos utilizar alguns recursos que vamos encontrar aqui nesse livro, lembrando que nós vamos dar uma filtrada, porque tem algumas abordagens aqui que são mais místicas, não é isso, Júlio? Sim. Mas nós não vamos descartar. Claro.
Não como enxerto ao nosso estudo, laboratório, mas como elementos que estamos colocando num laboratório para que cada um tire as suas conclusões, ok? Porque senão vão falar, lá na FEAC eles estão fazendo igual o Lemarri fez com o Espiritismo. Colocou um monte de teosofismo, colocou um monte de coisa e adulterou o movimento espírita lá atrás. Então nós não podemos cometer o mesmo erro e vamos vibrar para o Lemarri descobrir isso, se é que ele já não está ajudando o movimento espírita para tirar o misticismo. Então, eu vou pedir ajuda para a técnica. Pode ficar aí, pode ficar aí. Ajuda para os universitários? Não, universitário aqui eu tô achando que me dá um escuro também. É só pelo que dos que eu conheço aqui, o Luiz foi universitário. Beleza. O diretor já apareceu ali, ó, para saber se nós estamos precisando dele. Não, tá tudo tranquilo aqui. Qualquer coisa a gente faz uma prece. Então, voltando. Então nós vamos trabalhar os 7 selos. Nós vamos abrir os 7 selos, certo? Mas antes da gente começar a abrir esses selos, nós vamos trazer a questão dos números para eles nos ajudar. E eu vou pedir para que vocês façam um esforço em casa ou aqui, procurar sempre a melhor parte, igual Maria, né? A Marta ficou com a parte complicada e eu vou ser agora do time da Marta. Não é da Marta do basquete, não. É a Marta do Evangelho. Combinado? E vocês ficam com Maria, né? A Maria, que não é Santíssima, é a Maria, irmã da Marta, irmã de Lázaro. Então vamos falar dos números. Então, o Mário traz um estudo muito interessante e ele começa falando, obviamente, do número 1. O número 1. O que o número 1 suscita para nós? Simbolicamente, o número 1 representa Deus, o Supremo Pai. A origem e a consumação de todas as coisas. Então é origem e consumação. Com efeito, como uma unidade de todas as ordens. Não só é o número 1 o primeiro, mas também a essência de todos os números, pois todos os demais dele se formam. Não é isso aí, Dora? Você que é a nossa mestranda. Aqui o Mário está falando de unidade. Unidade divina. Vocês se lembram vocês vão se recordar que vira e mexe, nós citamos aqui no FEAC a questão 1009 do Livro dos Espíritos. Aqui, viu, ô Júlio? Vou brincar com eles, ó. 1 e 9, 10. 1 e 9, 10. Né? Aí, já começou a fazer conta. Mas a questão 1009, Paulo de Tarso manda uma mensagem para Allan Kardec e ele publica para nós, dizendo assim, que gravitar em torno da unidade divina, eis a meta do Espírito. Para isso, o Espírito deve operar pela justiça, está gravitando na justiça, no amor e na ciência. Bom, diferente disso, ou ao contrário, se o Espírito operar, vamos fazer o inverso, né? O amor, vamos falar do ódio. A ciência, vamos falar da ignorância. E a justiça, vamos falar da injustiça. Ou seja, injustiça, ignorância e o ódio é o que afasta, é o que bloqueia a gravitação em torno dessa unidade divina. Aqui está toda a essência da vida. Mas continuando, sem nos deter. Então, do número 1 se forma os demais, certinho? Antes dele, só ele próprio, depois dele, só ele mesmo. Olha que bonito. Donde a conclusão? Deus envolve a totalidade, enche tudo e todo o universo. Desde o infinitissimamente pequeno até o infinitissimamente grande. O infinito. Vamos ficar por aqui. Ok? Então o número 1 é o número da criação. Né? É a expressão divina. É a própria existência de Deus. Vamos falar do número 2. O número 2. Agora entra alguns aspectos que a gente tem que filtrar.
ele diz assim: é o número do Filho de Deus, do segundo Adão, o Espírito vivificante. Vocês lembram que no livro Gênesis tem o primeiro Adão? Hein, Júlio? O primeiro Adão é o famoso. Hã? O famoso que veio em queda. O primeiro Adão é o alma vivente. Alma vivente. Alma vivente. Tem que apertar para sair, caldo. O primeiro Adão é a alma vivente. O segundo Adão é o espírito vivificante. Então nós, olha para você ver que legal isso. Nós ainda estamos conectados com o primeiro Adão. Somos almas nascentes. Somos almas que ainda estamos elaborando o Evangelho. O segundo Adão é o espírito que vivifica. O segundo Adão já é uma proposta do Senhor. Olha o número 2 aqui. Deu aí? E de seus divinos atributos. Numerosíssimas vezes o encontramos patente ou expresso na Bíblia. Com efeito, se como Deus, o Pai e o Divino Espírito, Jesus também é o número 1, isto é, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Como homem, ele é Filho do homem, Filho de Deus, sacerdote e rei, Messias e juiz, o próprio Cordeiro de Deus. Vamos ficar por aqui, porque a história aqui é muito longa. Mas o número 2, portanto, representa a operação do que foi criado. 1, unidade criadora. 2, a criatura vivente. Deu aí? Passa para o nosso amigo aqui. Vamos falar. Bom dia. Bom dia. Não, eu pensei, o 2 é 1 mais 1. Sim. Ou seja, Deus. E que nós somos uma criação única, né? Cada um de nós somos únicos na criação. Entendeu? Então, assim, seriam dois uns, vamos dizer assim. Aí o Beto Guedes tem uma música que fala assim: que 1 mais 1 sempre é mais do que 2. Beto Guedes foi inspirado, não foi? 1 mais 1 sempre mais do que 2. Porque 2 é uma unidade, é um número. 1 mais 1 são 2 unidades que formam 2. Obviamente que 1 mais 1 aqui está dando uma ideia de, vamos dar as mãos, porque eu e você seremos mais do que apenas dizer 2 pessoas. Deu aí? Então é importante essa sua colocação, até voltando. Quando criados, nós somos um indivíduo. Mas quando operamos, somos 2. Ou seja, seremos um com o Pai, um com Deus. Toda a sua expressão inteligente, emocional e etc., é a manifestação de Deus em você. Então Deus aqui para nós não é o Deus da religião, mas é a operação que nos liberta para uma vivência religiosa, entre aspas. Religiosa no sentido do amor operacional. Alguma coisa sobre o 2? É o 2 como a dualidade formadora. Só entrando um pouquinho nesse detalhe, por que 1 é unidade? Porque em Deus, o que nós conhecemos como razão e sentimento, as 2 asas da angelitude, funcionam de forma uníssona, unificada. Que a razão propõe, o sentimento executa. E nós, no plano terreno, nós ainda não criamos essa unidade. Por isso é que Paulo vai dizer o seguinte: o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, não faço. Porque a nossa razão já aponta como roteiro o Evangelho. A vivência do bem, a vivência do amor. Mas nossos desejos, emoções e sentimentos ainda buscam outras coisas contrárias à proposta do Evangelho. Então nós ainda somos uma dualidade em busca da unidade. Por isso que nós
quando nós formarmos a unidade, estaremos gravitando em torno do amor divino. Deu aí? Então, nessa dualidade aqui, dentro do que o Luiz trouxe e que eu dinamizei, tá aqui, ó. A unidade é Jesus. Ele como filho, tá? Todos nós somos unidades. Deus é unidade. Nós somos unidades relativas, certinho? Então, quanto Jesus, ele é individualidade, viu, Gerson? Quando ele se torna Jesus Cristo, ele se faz dualidade. É o que ele disse. Eu não vim de mim mesmo. Eu vim daquele que me enviou. Fazer a vontade dele. Então a palavra Christos, ou Cristo, é a expressão de Deus em Jesus. A confusão que nós criamos lá e criamos o dogma do credo Santíssima Trindade, que foi oficializada em Nicéia em 313 no concílio, até em Constantinopla em 387, foi uma discussão toda nesse sentido. E nós criamos, na verdade, uma grande confusão intelectual. E o princípio é simples. Simples assim, de entender. Complexo do operar. Então Jesus é uma individualidade como Regina o é. Quando a Regina vai fazer, ela está entrando nesse circuito dual. Você estará manifestando o seu Cristo interno. E não o Cristo, que é o Cristo de Jesus. Ficou claro isso? O que Cristo significa Deus em nós. É a imanência de Deus dentro do seu coração. Então, quando você ama, quando você pensa, quando você age, obviamente, na gravitação em torno da unidade dos princípios nobres, é o Cristo que se manifesta. Quando não, haverá uma manifestação do ego. Aí é do ego e não do Cristo. Muito bem lembrado. Ficou claro isso aqui? Então, nós vamos pensar agora no terceiro elemento. No terceiro elemento, que é... Vamos falar do número 3? O que o número 3 representa para a gente? Só um detalhe. Voltei para o 2. Tem um aspecto bíblico aqui importante para nós, viu, Júlio? Certo. Por exemplo, Abraão teve 2 filhos. Certo. Abraão era casado com Sara. Com Sara. Só que Sara era estéril. Idade avançada. Então ele tinha que ter um filho para dar o nome para este filho. Então ele tem uma relação com Agar, ou Agar como queira, que era uma escrava. Posterior, Sara fica grávida. Agar, que engravidou primeiro, teve um filho chamado Ismael. E Sara, quando engravidou, teve um filho chamado Isaac. Então aqui nós já começamos a observar a manifestação da unidade que se biparte. E ali formou os 2 grandes braços da raça hebraica. E de Ismael vieram os ismaelitas, que posteriormente, hoje nós conhecemos como a Arábia Saudita. Deu aí? Olha para vocês verem que temos aqui na Bíblia aspectos que nos fazem pensar. Podemos falar também, que mais? Do número 2 na Bíblia. Tem mais alguma ideia aí, Júlio? Podemos passar? Não, eu acho que tá bom. Acho que tá bom? Você tem 2 testemunhas, 2 oliveiras. Ok, isso aí para lembrar. Exato. Número 3 é o número da perfeição. Tanto
tanto do mal quanto do bem. Sim, sem dúvida. Tanto do mal quanto do bem. 3 são as pessoas ou manifestações do supremo bem, ou do Deus bíblico. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isto é, Pai, Filho e Espírito Verdade. Espírito Santo foi um ajuste. É Espírito Verdade. Também 3 são as entidades do supremo mal. Agora a gente já entra para o Apocalipse. O dragão, a besta e o falso profeta. O número 3 aqui tem aspectos positivos e o aspecto negativo. 3 são as modalidades das tentações humanas: o mundo, o diabo e a carne. Aí já uma linguagem bem vinculada às questões religiosas. Exato. 3 são os algarismos simbólicos de todas essas entidades malignas. Quais são os algarismos que representam as entidades malignas? São 3 algarismos. Quem quer arriscar? Está escrito aqui, 666. 666. Continuando. 3 foram os templos da antiga dispensação. O templo de Salomão, de Zorobabel e de Herodes. 3 foram as vezes que Pedro negou Jesus. Estão vendo que interessante aqui? 3 as aquisições com que este o restaurou da sua queda. 3 pela tradição os magos que foram a Belém. Levar-lhe o ouro, o incenso e a mirra. 3 são as bem-aventuranças. Quais são? 3 são as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, né? E pacíficos. E qual a que transcende todas as outras? Bem-aventurados os misericordiosos. Certo? Olha que interessante. Porque é melhor misericórdia, trabalhar na misericórdia do que obter a misericórdia. Isso é simbólico, tá, gente? Porque a gente está debaixo da misericórdia. Sempre estaremos envolvidos pela misericórdia. Aí nós vamos ver a bem-aventurança do que ouve, do que guarda e do que aplica. 3, o número das épocas ou etapas em que, de acordo com a Bíblia, se processará o processo da purificação ou evolução da humanidade. A humanidade em queda. Quais serão esses 3 períodos? Lembra, Júlio? Sim. Fala aí. O período anterior ao Messias, 4.000 antes de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo. Questão 51 do Livro dos Espíritos, para que os irmãos... Em que época viveu Adão? Mais ou menos na época em que lhe precisasse, 4.000 antes de Cristo. 4.000 antes de Cristo, a época posterior a Cristo, que é o período que nós terminamos 2.000 anos após Jesus, e os 1.000 anos da regeneração ou da transformação. Pegaram aí? Então, 3 períodos. Nós estamos agora... Terceiro milênio. No terceiro milênio, que representa o terceiro e último período do processo de soerguimento da humanidade. Porque nós não caímos com Adão. Nós estamos agora entrando no último período desse milênio, que é o milênio que vai determinar o momento em que vai haver um plus, um salto quântico de qualidade da humanidade. Então, por isso é que nós estamos diante de um momento de muita confusão. E a gente vai estudar isso nas próximas semanas. Um período de confusão. Porque esse período, na verdade, ele é o início da última etapa. E essa última etapa, vamos prestar atenção nisso. Essa última etapa é a etapa definidora.
no qual reinarão com ele as duas testemunhas redivivas. Bom, Jesus, completando finalmente. Ah não, tem mais. O número 3 aqui também nos remonta à história. Jesus ficou, a sua trajetória, a sua idade, ficou conhecida como aquele que teve 33 anos. Na verdade, ele não tinha 33 anos. Não é? Na verdade, ele desencarnou, ele foi crucificado. Os cálculos é que ele tinha mais ou menos 36 anos. Mas não importa. O que vale aqui para nós é a trilogia. Certo? Só o último aqui para não me esquecer. E o número 3 também. Amanhã a gente vai falar do número 3. O que vai acontecer amanhã? Ele, no terceiro dia, ele retorna do mundo espiritual. No segundo dia, olha a dualidade aqui bonita. Não tem um aspecto do 3 negativo? Terceiro dia foi crucificado. Vamos olhar pro outro lado? Ele foi crucificado. Aí o número 2 vai entrar em cena de novo, que é o segundo dia pós a sua crucificação, certo? Ele vai descer a mansão dos mortos, as regiões inferiores do planeta. Como diz Pedro na sua epístola, ele vai pregar o evangelho para os espíritos em prisão. Pregar o evangelho não é ir lá condenar ninguém. Ele vai lá por um ato de misericórdia. E no dizer de Emmanuel, porque isso está registrado na biblioteca, no mundo espiritual, ele desce também para abraçar e envolver Judas Iscariotes. Isso se dá no segundo dia, pós a sua desencarnação. Terceiro dia é o processo da ressurreição. Fala, Luiz. Do 3 está falando, lembrei de um casamento, né? Uhum. Você tem o homem, a mulher, perante o padre, né? Uhum. Então são 3 pessoas, onde se você juntar, se você lembrar do simbolismo do homem como razão, mulher como sentimento, né? Quando você junta os dois, você tem que estar diante de um, né? Que seria Deus, formando aí essa trindade também, né? Muito bem. Lembrando aqui que na crucificação nós temos também o número 3. Lá na cruz tem o número 3 também. Qual é? Vamos à imagem da cruz do Cristo, do Calvário. Pode falar, gente. Isso não é prova do Enem. Pode. A própria cruz, ela já dá a ideia do 3, né? Embora que quando ela se fecha, ela dá a ideia do quaternário, né? A cruz fechada. Mas a cruz, ela te lembra a pirâmide também, não lembra? Nas suas facetas, ou na sua forma conhecida, mas não é dessa imagem que eu estou me referindo. As 3 cruzes, isso aí. Ele estava de um lado do chamado bom ladrão e do outro o mau ladrão. Então, ele vai operar com o mau ladrão. Porque o bom ladrão já é o resultado da operação com o mal. A luz se faz na treva. O que mais que nós podemos falar do 3? Eu pensei muito em Judas, né? Vendeu por 30 dinheiros. Então... Número 3, 30 dinheiros. Muito bem lembrado, Dorinha. Você está afinado aí. Você tem que voltar mais, viu, filho? Bom, completando finalmente todas essas notas sobre o número 3, diremos também que na simbólica idade com que morreu o Messias, 33, né, enxergamos sobre o seu número simbólico 2, isto é, nos 2 algarismos 3, a sua dupla perfeição, a perfeição de homem-deus, 3, e a perfeição do Deus-homem, de novo, aqui a dualidade. Pode falar, Denise, se tiver. Tem uma participação aqui do Ederson Souza, ele perguntou, se o Cristo viveu até os 36 anos, então seu missionato foi de 6 anos? Uma boa pergunta, mas ela não se caracteriza na histórica. Não. Por quê? O messianato dele, o trabalho público dele foi 3 anos.
certo? Então o que está sendo colocado é que ele desencarnou com 36 anos, mas ele começa oficialmente o mandato dele no ano 30 e fecha no ano 33. É porque ele não nasceu no marco zero, ele nasceu 3, 4 anos antes. Isso já é por revelação espiritual e por pesquisas de teólogos que já chegaram nesta conclusão, face aos próprios elementos que a Bíblia coloca, como o censo que foi feito. Então amarraram a história e chegaram nessa conclusão. Isso já não é novidade para nós. Nós falamos as 3 negativas de Pedro, não falamos? Dos 3 galos cantando, enfim, o Pai, o Filho e o Espírito de verdade. Doutrinariamente, a trilogia, Deus, Espírito, Matéria, ao número 3 aqui. A filosofia, a ciência, a religião. Vamos à Pestalozzi, que era o mestre de Allan Kardec. Trabalho, solidariedade e perseverança. Olha que bonito. Perseverança. Aí Kardec adota essa trilogia no movimento espírita. Só que ele troca a palavra perseverança, ele coloca, vai ficar trabalho, solidariedade e tolerância. Por que ele trocou perseverança por tolerância? Porque ele estava conversando com o intelectual. Pestalozzi conversava com o aluno. O aluno tem que perseverar. Com o intelectual tem que ter tolerância, porque o intelecto de Abraão é que faz com que Sara fique estéril. Exato. O intelecto é que mata a fertilidade. Deu aí? Isso é só para gente, é um ganho aqui para o nosso estudo. Podemos ir para o número 4, rapidinho? Número 4. Este é o número da totalidade da terra e das coisas terrenas, ou seja, tudo quanto é universal. E o Mário usa a palavra católico, porque ele faz um paralelo com a história do cristianismo que se torna catolicismo. É o número do catolicismo ou da catolicidade. Com efeito, 4 foram os rios do paraíso terrestre. Lembra do nome dos rios, Júlio? Pison, Gion, Tigre e Eufrates. 4 os animais simbólicos com que a Bíblia representa a totalidade dos impérios terrenos. Aí tem uma citação para quem quiser anotar, Daniel capítulo 7. 4 igualmente são os animais que no Apocalipse acompanham no céu o desenrolar dos acontecimentos mundiais e católicos, e no nosso caso aqui, à luz da doutrina espírita, os acontecimentos de foro íntimo. Agora que nós saímos do misticismo e vamos para o que nos interessa. E correspondem ineludivelmente àqueles 4 primeiros animais do Apocalipse. Quais são os 4 primeiros animais do Apocalipse que nós estudamos aqui anteriormente? Leão, a águia, na ordem, né? Depois o homem e depois o cordeiro, não é? Estão lembrados? Então, tudo isso vai mostrando para nós o quê? Que as coisas não estão soltas. Você lê e não vê. Na verdade, existe todo um processo que está alinhavado. 4 são os cavaleiros do Apocalipse que representam o desenrolar daqueles acontecimentos. E 4 os selos que lhes dão origem. É exatamente o ponto que nós estamos estudando. 4 os anjos que seguraram os 4 ventos, ou seja, todas as potestades malignas terrenas. 4 são as classificações proféticas. E aí vem, e a coisa vai se desenrolando. Vamos trazer para o Espiritismo. O 4 nós estudamos aqui anteriormente. Representa os nossos 4 corpos de manifestação. O corpo físico, né? O duplo etérico. Estão lembrados? O corpo, o perispírito aqui. E o corpo mental, vamos falar assim, isso é só para dar uma ideia. 4 representa os ângulos da base da pirâmide, não é isso? E por aí vai. Mais alguma colocação sobre o 4, Júlio? Não? Concretude, concretização, exteriorização do que nós vai na intimidade. Ok.
4. Mais segura que a base 2, mais seguro que a base 3 e variável. Porque o 4 é a base mais segura que existe. Você tem a base de 2, que consegue ficar, mas é muito instável. A base de 3 também, mas a base 4 é a base em que você tem mais firmeza, e é essa base que vai te dar capacidade para você se depois elevar, que é o 5, né? Então vamos dinamizar o que você falou. 3 são os andares da casa mental: superconsciente, consciente e inconsciente. Essa casa mental, ela precisa de estar sobre uma base que vai dar essa sustentação para essa estrutura psíquica. Então são os nossos corpos. São os veículos de manifestação. Você vai dar sustentação para o seu campo mental na operação da reencarnação. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Quando fala assim, a encarnação com o fim de fazer progredir, a gente materializa a encarnação. E na verdade, a vida na Terra, o corpo físico, por exemplo, o corpo físico simbolizando esses outros corpos, ele é a base para a gente crescer espiritualmente. Um dia você não vai precisar muito disso aqui não. Você vai embora. Deu? Beleza. Agora vamos finalmente para finalmente não, ainda tem mais. Número 6. Começa falando do 6 aí, Júlio. Não, o 5 aqui não encaixa não. O 5 aqui tem outro aspecto. É outro aspecto. Vamos lá, Júlio. O 6 é o número do primeiro Adão. O 6 é o número do homem carne, das suas quedas, das suas fraquezas, contingências e misérias. É, pois, o número da corrupção e da maldade humana. Com efeito, posto na terra no 6º dia da criação, no mesmo dia caiu o homem, sendo por isso impedido por Deus de entrar no seu descanso, isto é, no 7º dia, ou da perfeição espiritual, que é os apontamentos aqui que o nosso irmão trouxe nas suas colocações. Certo? Certo. Então o 6º nós podemos chamar do número da queda? Número da queda. Por isso que nós estamos presentemente no 3º milênio, 6.000 anos após Adão. Adão como símbolo do tempo, ou do ciclo em que a nossa razão se abriu, que a nossa razão amadureceu para compreender a diretriz divina na Terra, cujo símbolo na Terra do primeiro elemento que viveu a diretriz divina foi Abraão. Abraão foi o primeiro que obedeceu a Deus e buscou materializar no mundo a diretriz divina. O próprio Abraão simboliza para nós a dificuldade de vivenciar a diretriz divina, porque ele não foi capaz de operar com as virtudes, cujo símbolo é Sara, por isso ela era estéril, ou seja, ele não tinha virtudes ainda capazes de frutificar na terra de acordo com a diretriz divina. Então ele ainda continuou associado com os valores humanos, cujo símbolo é a garra, a esposa, que era escrava. Então ele ainda estava escravizado às paixões, escravizado aos desejos, escravizado às emoções. Ok. Certo? Cristo, homem, carne. Cristo, homem, carne. 6 sílabas. Caiu traspassado no 6º dia, uma sexta-feira. A mulher samaritana, a primeira pessoa a quem ele se revelou, o Messias, depois de ter 5 maridos, tinha o 6º, que entretanto não era o seu marido. Olha o número 6 aqui de novo. De que 6 é com efeito o número místico da queda? Se encontra palpável confirmação no capítulo 6 do Apocalipse, no qual, descrevendo em 6 versículos a abertura do 6º selo, profetizou o revelador, no caso João,
no caso Jesus, né, João médium, Jesus o revelador, dentro dos vórtices de uma espantosa queda de estrelas, a sexta das quedas provocadas, no caso aqui ele vai dar um elemento que não vem ao nosso caso, que é a Revolução Francesa. E na época da Revolução Francesa, houve a queda do Papa Pio VI. Então aqui nós vamos ver a queda número 6, ou a queda de um regime monárquico, Revolução Francesa. E junto com o regime monárquico, cai o Papa Pio VI. Isso é para a gente pensar que as coisas não acontecem por acaso. Havendo caído no 6º dia da criação e, consequentemente, impossibilitado de entrar no 7º dia, o do descanso ou da perfeição espiritual, o qual seria o seu dia eterno, teve o homem dilatada a sua peregrinação de queda sobre o mundo por 6 dias milenares, ou dias adâmicos. 4.000 anos antes de Jesus Cristo, já foi falado, 2.000 anos depois de Cristo, até este, pela qual nos fala o Apocalipse. Então nós estamos, olha que interessante, nós estamos entrando no último dia da semana. O último dia da criação não é o dia do descanso? Agora vem a doutrina espírita para nos consolar. Então nós estamos entrando nesse milênio aqui como o último milênio. Aí a gente tem uma tendência a falar assim, nossa, então vem mais 1000 anos de sofrimento? Não. O movimento aqui está invertendo. Porque nós temos o ponto crítico. Qual que foi o ponto crítico? O ponto crítico. O ponto crítico foi o da queda? Não. Quando Adão quedou, foi expulso do paraíso, ele entrou num processo de, vamos dizer assim, ele entrou num processo de uma descida na base do sofrimento. Aí, vamos falar da raça adâmica que veio para a Terra? Eles vieram para a Terra, capítulo 11 do livro de Romanos, de Paulo. Eles caíram para que não se levantasse? Não, eles caíram para se levantar. Isso é Paulo que fala. Só que é o seguinte, a queda deles, eles precisavam de chegar num ponto lá do fundo do poço, para que eles pudessem começar a se soerguer. E no soerguimento dessa raça adâmica, aqueles que estavam numa condição de infantilidade iriam aprender com eles. Então, quando você vê na história um líder, você assiste um filme lá, Nabucodonosor, saindo com seus muito conhecido. Com seus exércitos para salpicar a terra de sangue nas conquistas dele, na vaidade, no orgulho. É óbvio que Nabucodonosor é um capelino, é um espírito líder, que conhecia as artimanhas da guerra, não é? Da liderança, mas ainda com a mente muito pautada nos planos da terra. Então, era muito fácil para ele, entre aspas, manipular aquelas milhares de pessoas que eram soldados deles. Os soldados desses líderes eram, uma boa parte deles, espíritos infantis. Estava na guerra porque não tinha outra opção. Não tinha internet para pesquisar se devia ou não devia ir para a guerra. Eles eram liderados. Só que no processo que foi instaurado e que trouxe sofrimento, dificuldade, estas crianças espirituais foram aprendendo muitas coisas. Então, a gente olha para o passado e nós temos que nos contextualizar no passado. Então, se você olha para o passado e vê esses líderes, Alexandre, Júlio César, daqui a pouco você trancafia eles como espíritos da pior estirpe. As bestas do Apocalipse. Perguntaram para o Divaldo sobre essas profecias que tem do Apocalipse aí atualmente. Ele falou assim, não, gente, o que eu já escutei sobre besta do Apocalipse, que foi fulano, beltrano, ciclano. Ele só faltou dizer que quem faz isso é que são umas grandes bestas, né? Porque na verdade a besta do Apocalipse está representando a queda.
a individualidade que cai, ela está sintonizada com o processo da queda. Mas a queda, ela existe para que o espírito aprenda e se soerga. Então tem muito Nabucodonosor hoje, reencarnado talvez até no meio espírita, né? Fazendo palestra para a multidão, porque antes arrebanhava a multidão para fazer guerra. Aí hoje está assim: ô Senhor Jesus, olha, veste uma capa de santo, que é um negócio absurdo, mas está bom demais, que estamos nos soerguendo. Deu aí? Então não são demônios, não, embora a crueldade de muitos, nós não vamos fechar os olhos para essas questões, que aí é uma questão de cada espírito. Deu aí? Então o número 6, ele representa esse movimento extraordinário. Mas eu acabei não concluindo. Então essa nossa época agora é o último dia da semana. Ele vai terminar com a plenitude. Então é como se nós tivéssemos simbolicamente 1000 anos para completar esse processo de soerguimento. Deu aí? Então, por isso é que a gente está vendo as coisas acontecerem com muita velocidade. Porque a força-tarefa do progresso, ela está sendo instaurada em todos os lares, em todas as comunidades. Então, o que estava sujo, desajustado, está sendo pressionado de alguma forma a dar um jeito. Caso Alberto, mas não é isso que eu estou vendo lá fora. É porque nós estamos vendo lá fora com os olhos de quem está olhando dentro, situado na planície. Você está no vale. Você está no vale, aí você está vendo gente dando tiro, você sai de casa, o nego está assaltando, aí você vai lá na escola, tem preconceito, aí o indivíduo está passando por um conflito, por exemplo, na área da sexualidade, ou da orientação da sua sexualidade, ele é tratado com intolerância, com preconceito. Ou seja, há um desconforto geral. Aquele que está condenando, que está agindo com preconceito, na verdade, ele está demonstrando o desajuste dele. O outro não necessariamente está desajustado. O outro está no caminho certinho. Mas ele está assim: olha lá, mas não pode. Quer dizer, ele tem uma necessidade de trabalhar com justiça, com ciência e com amor, mas ele não tem habilidade. Então ele vai para o outro com afã de resolver, de padronizar o outro, porque ele está vivendo esse processo do soerguimento. Ficou claro aí? Não é simples não, viu, gente? Esse número 6 aqui bagunça a vida da gente. Ô Beto, fala. Vamos fazer um exercício aqui. Vai. Em 1000 anos dá para ter o quê? Umas 7 encarnações? 7 encarnações? Dá em 1000 anos? Vamos pensar. Põe em 10. Não, nós estamos falando de 6 e 7. Vai. Em 1000 anos dá para ter umas 7 tranquilo, não dá? Dá. Tranquilo. Já sei. É só um dado. É só um dado. Só um dado. Para apressar o povo ou para dizer que não dá? Não é para desanimar ninguém não, mas vai ser pelo menos 7, pelo que parece. Aí tem gente que está falando assim: não, 2057. Porque deve ter gente que está achando aí que vai essa é a última, vai acender. Tem esse outro lado. Tem gente que fala assim: olha, eu estou. O William, nossa, dedurei. O William, nosso amigo, ele fala que já está com a passagem comprada para Sírios. Eu falei assim: William, me leva com você. Fala com ele que tem uma 7 pelo menos aí. Você pode estar com a passagem, meu amigo. Vai demorar a ir para a estação, vai. Bom, gente, o número 6, podemos passar? Então, a besta apocalíptica, a proposta da besta, nós não estamos pessoalizando, personificando a besta. Porque quem faz isso é agir como uma besta. Não é? Na verdade, nós estamos procurando entender esse processo. E aí nós temos o número 10. Vamos concluir? Porque se falar de número é duro, hein? Número 10. Este é o número da rebelião. Por quê? É o número simbólico do reino de Israel. Isso é no nosso contexto aqui, tá? Rebelde e apóstata, que deixou as leis do Senhor, consubstanciada nos 10 mandamentos. A inversão do 10. É a inversão do 10. É o 10 invertido. Então nós temos o 10.
Porque na verdade é o seguinte, o 10 é o número completo. Concordam? Certo. Se for avaliar algoritmo, etc, etc, o número 10 é o número completo. O 10 aponta aí a unidade formada. A unidade formada, certo? Tanto para o bem quanto para o mal. Antes da criação tudo era zero. Disse Deus, haja luz. Viu que a luz, e Deus viu que a luz era boa. Então nós temos o número 10 aqui. Usando o símbolo do Paulo na questão 1009, se nós gravitamos em torno das 3 complicações, né? Ódio, mentira e injustiça, a decodificação analítica disso é o número 10. Porque nós vamos desrespeitar os 10 mandamentos. Certo. Saímos do amor a Deus sobre todas as coisas e implementamos no mundo o amor ao ego sobre todas as coisas. E amar ao ego é atender todos os seus desejos, suas emoções. Por isso o símbolo é 10, que é o sistema de exteriorização do ser. Agora eu vou trazer um aspecto aqui que ele pode gerar dúvida ou polêmica, mas eu vou trazer o pensamento do autor, tá bom? 10 é, pois, positivamente o número simbólico do mundo. Não só do mundo inatamente pagão e rebelde, mas também e especialmente do mundo que deixou a Cristo e de todas as entidades que, mesmo aparentemente defendendo-o ou pretendendo representá-lo, hajam negado os seus princípios e ensinamentos. É um número profético, portanto, iniludível, tanto do fascismo quanto do comunismo. E de todas, o termo aqui é só para simbolizar o que é a frase que vai ser dita aqui agora, para não ficar parecendo que tem coisas aqui políticas aqui. Podemos incluir também o capitalismo selvagem. Continuando, peraí, Júlio. Nessa questão, né? Fascismo quanto do comunismo e de todas as demais ideologias ou ismos que, provindos incontestavelmente do seio da, entre aspas, civilização cristã. Ele escreveu esse livro em 1938, na época da Segunda Guerra Mundial. Por isso ele vai abrir parênteses e citar Itália, Alemanha e Rússia. Para falar do fascismo e do comunismo que deflagrou a Segunda Grande Guerra Mundial. Nazismo, né? Ele esqueceu do nazismo também, né? A Alemanha está aqui inserida, né? Negam, entretanto, visceralmente os supremos atributos do grande mestre. Aí ele vai abrir três apanágios: mansidão, amor e tolerância. Os 3 apanágios da suprema e divina democracia. E eu coloco aqui a palavra ou o adjetivo espiritual. É a plenitude dos tempos. Não está falando de regime, viu, gente? Nós não estamos aqui falando de política. Nós estamos falando aqui de propostas. Então, no mundo superior, o que vige é a plena democracia, o Estado de Direito, que tem como princípios fundamentais o igualité, fraternité e liberté, que são leis divinas estudadas por Allan Kardec na 3ª parte do Livro dos Espíritos, certo? Então é o cristianismo na sua mais plena condição. Por isso que o número 10, para ele se chegar nesse ápice, ele vai ser somado ao número 2 e vai se consubstanciar na plenitude do número 12. Deu aí a matemática?
O 10 no seu sentido negativo, porque no seu sentido positivo, o número 10 de um time de futebol é o craque do time, não é? Está em falta no mercado. Não é? O Pelé, o Zico, não é? o etc. Estou falando do futebol só porque o povo gosta, né? Uhum. O número 10, os 10 mandamentos. Não é? O número 10 nas leis morais estudadas por Allan Kardec. Agora, para dar um colorido de perfeição nesse número 10, não é perfeição, de universalidade do número 10, a gente vai somar a unidade e, no caso, a dualidade expressada no número 12. Então, o número 12 é o número do cristianismo, na sua mais pura expressão. Tanto que Jesus escolhe 12 apóstolos. Ele escolhe para nós os arquétipos, as expressões que devemos nos mirar quanto humanos, seres humanos. Porque os 12 apóstolos não eram espíritos perfeitos, mas eram espíritos que estavam no discipulado. Luiz, o que você está pensando? Estou só refletindo sobre tanto simbolismo, né, na Bíblia. E esse número 6, realmente, esse capítulo, ele traz isso mesmo, né? Você vai, daqui a pouco, entrar nos demais simbolismos, né? Além da numerologia, mas também no simbolismo do cavalo, né? Que nós vamos ter o cavalo aí em várias situações, né? Uhum. E o cavalo também com várias cores, né? Sim. Não sei se já vai entrar nesses aspectos. Faz mais para frente, né? Denise, alguma participação do chat? Vamos abrir aqui para o pessoal. Beto, os irmãos estão nos acompanhando aqui, esses números aqui, todos estão achando bem interessante. Sem uma participação direta, eles estão querendo saber, me perguntaram aqui novamente, com relação ao livro que está sendo estudado. Ok. Muito bem. Bom, gente, então assim, no apanhado geral, o nosso esforço aqui não foi simples, porque o nosso cuidado principal é de não passar uma ideia de que o estudo está entrando para uma senda mística de numerologia, porque não tem nada a ver com o espiritismo esse processo. Mas nós precisamos desses números para que a gente possa verificar o porquê dos 7 selos. Não é? O 7º selo, nós vamos observar que ele está sintonizado com o 7º dia, que é o do descanso. Que na verdade o descanso não é que Deus descansou no 7º dia. Porque o 7 ele representa. Eu não falei do 7, falei? O 7 é o número do aprimoramento espiritual. O número 7 é o número da evolução. Não é? Tanto que a conta é 3,5 com 3,5 para dar 7. É o número 3 já abrindo na próxima oitava, vamos dizer assim, para que haja uma consciência de uma nova etapa. Então você nasce, cresce e morre. Não é isso? É o número 3 aqui. Mas no processo da morte aqui, você já está abrindo para nascer de novo. Então é o 0,5 aqui, né? Para dar o 3,5. Então, uma vida e uma desencarnação é um ciclo. É um ciclo do número 7. No qual nós vamos abrir, então, para uma nova oitava. O 7º aqui como descanso, mas na verdade é um processo que intermedia um novo ciclo que vai se abrir. As 7 notas musicais nos contam sobre isso. Os 7 dias da semana. O mês com 4 semanas. Olha aqui, o número 4 aqui de novo. Então, 4 vezes 7, 28. 4 vezes 7... O mês da antiguidade tinha 28 dias. 28 dias. E também o Emmanuel fala dos ciclos dos 28 mil anos. 28 mil anos. Então tem todo um tratado aqui que nós precisamos de, na verdade, trazer para o nosso dia a dia e começar a abrir as
possibilidades de refletir sobre esse versículo 2 que vamos efetivamente perceber aqui como esse primeiro movimento do cavalo, não é isso? Então eu vou ler rapidamente o versículo 1 e 2 de novo, só para a gente começar a construir uma ideia que vai nos abrir para a próxima semana. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Olha que coisa maravilhosa. Esse arco. O contexto aponta para nós para o arco de um cavaleiro. O arco que vai arremeter uma flecha, né? Não tem flecha, mas o arco aqui, ele no contexto aqui, se você for avaliar no literal, você vai verificar que os próximos, cada um deles tem cada um dos cavaleiros trazem consigo uma ferramenta. Então a gente observa, olha aqui, esse aqui, no caso, o que estava sobre o cavalo branco, tinha uma coroa e um arco. Depois vem o cavalo em vermelho, que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado uma grande espada, não é? E o terceiro, o que ele tinha? Uma balança na mão. E o outro, o que ele tinha? 3 medidas de cevada por um dinheiro. Então aqui nós temos o que estava com o cavalo amarelo. O que ele trazia? A morte. Então nós estamos vendo aqui cavaleiros que estão em batalha, certo? Então o arco aqui, nós poderíamos falar do arco como o arco do triunfo, poderíamos falar do arco-íris, mas no contexto desse texto aqui está trabalhando a ideia de uma ferramenta para ser utilizada numa batalha, ok? Então é importante a gente verificar, porque estes cavaleiros, que são os cavaleiros do Apocalipse, eles vão trazer exatamente a conversa em torno da queda. Nós vamos discutir aqui, daqui para frente, a queda. Como que nós caímos diante das realidades que a vida nos propõe. O ego, nós vamos estar falando do ego. Então vai falar de morte, vai falar de justiça, vai falar de todos os aspectos que precisam serem trabalhados para que conquistemos algo, para que se estabeleça a vitória sobre si mesmo. Deu aí, Luiz? Só lembrando que esses cavalos, ele só abordando o que o Beto está dizendo aí, avançando só um pouquinho, porque isso vai ser falado. Depois vamos trabalhar. Esses cavalos trabalham conjugados, porque nós estamos tratando dos conteúdos internos. Então nós temos o cavalo branco tem o arco em tese para lançar uma seta, mas o cavalo vermelho é que tem a espada, que é o plano da operação, sangue, a nação. Lembra a dualidade, a espada de 2 gumes. A espada é a palavra, então o arco vai lançar. Podemos brincar com esse arco aí. Sim. Que o que lança, o que é que lança para fora da nossa intimidade? Qual que é o sistema? Razão e sentimento projetam. O Honório, por exemplo, trata o arco ele trata como um instrumento de propulsor da evolução, como um instrumento que transfere um conteúdo. Por isso que o único que tem um arco é o cavalo branco, porque é o que deve transferir o conteúdo preferencialmente, porque se o cavalo vermelho que nós elaboramos nos milênios, a nossa condição, transferir o seu conteúdo sem adequá-lo ao que vem do alto, nós vamos entrar em toda a queda romana, por exemplo. Queda romana.
e toda a queda que vai consolidar 10 tribos rebeldes, que antítese dos 10 mandamentos, de um lado. Porque o vermelho aqui, ele fala do rubro do sangue. Então o que o Júlio está falando é isso. Se a gente for deixar o sangue jorrar, não vai ter vida, né? O sangue precisa de ser trabalhado em nível íntimo para que ele promova a vida em nível interno. E não que o sangue promova a guerra. É isso que você quis dizer? Porque a espada, por exemplo, nós temos Davi, por exemplo, que foi o segundo rei de Israel. Evidentemente que a tarefa dele, podemos aqui fazer até uma... Não era levar a espada de aço para os gentios, mas a espada da palavra. A função dos hebreus era levar o esclarecimento. Mas Davi não conseguiu entrar nessa dimensão e levou a espada física. Depois nós vamos ver, por exemplo, o movimento oposto de um guerreiro mais sublimado, Paulo de Tarso, que já levou a espada da palavra para os gentios. E cravou uma espada dentro dele. Cravou uma espada dentro dele. Porque ele tinha que se domar. Talvez, fazendo aqui o exercício, talvez seja o mesmo espírito. Aí, Lação. Talvez, certo? Só uma proposta. Tem gente que gosta de entrar nessa senda. Eu respeito e estou brincando. Mas assim, quando a gente afirma, na verdade nós estamos infirmando. Por isso que talvez. Talvez. Mas eu gosto de trabalhar numa linha mais de Emmanuel, que o Honório traduziu muito bem o pensamento, é falar despersonalizado. Como diz os meninos, é a vibe. Que é o certo. É a vibração. Então a besta apocalíptica é uma proposta. Ela é vamos dizer assim, é uma corrente mental. Você pode sintonizar com a besta apocalíptica. E você vai projetar isso com o seu arco. Aí você vai julgar isso com o seu arco. Quer um exemplo? Você está lá no seu Facebook. Você está na rede social. Eu gosto muito desse assunto. Você está na vibe do WhatsApp. Surfando na vibe. Aí de repente chega aquela mensagem. Aí você lê. E aí você dá o colorido do ego no processo e dispara isso compartilhando. Sem passar pelo cavalo branco, pela medida, pela avaliação. A balança. 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha. Você não vai usar o azeite, sabe, para ajustar. O vinho, que aqui é da sabedoria, que representa isso. Você dispara. Você não pensa o seguinte: isso é bom? Isso é justo? Isso vai fazer o bem? Não. Eu vou compartilhar. Aí você manda para o mundo inteiro. E não reflete que cada um vai receber aquilo de acordo com a sua condição espiritual. O seu colorido interior. Com o seu colorido interior. Muito bem. Aí, de repente, para você é uma piadinha inocente. Mas você replica e vai atingir um coração que está numa situação de desconforto, de desespero. É uma piadinha simples, Luiz. Sabe? O Marco Aurélio estava aqui comigo aqui na FIAC. Eu vou contar uma história. Aí um companheiro me telefonou. Eu estava aqui preparando para começar o estudo. Ele me telefonou porque geralmente eu entro aqui, eu desligo o celular. Mas como eu tinha que fazer as interfaces aqui por causa da transmissão, eu tive que deixar e o telefone tocou. E era um companheiro que estava me ligando para confirmar uma palestra que eu tinha agendado com ele. E eu, como é uma pessoa que eu conheço, antes que ele verbalizasse o que ele queria, eu já sabia. Eu brinquei, fiz um trocadilho com um tema que eu iria fazer na palestra. Eu ia fazer um tema, era a paixão de Cristo. Aí fulano, que bom que você me ligou e tal. Pode ficar tranquilo que a paixão do Cristo vai nos envolver e nós vamos ser felizes. Mas eu falei de um jeito que o indivíduo, antes dele falar qualquer coisa, eu vi que ele desabou a chorar.
Eu falei assim, my God, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. E ele chorou, mas chorou de soluçar. Aí eu dei um tempo para ele se recompôs. Aí eu falei assim, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, Carlos Alberto. Desculpe, mas a frase que você pronunciou, ela chegou para mim num momento muito delicado da minha vida. E eu estava vulnerável, e você me desculpa porque eu acabei não me controlando. Eu falei assim, não, está em casa, nós somos cristãos, não precisa de você me contar o que aconteceu. Eu quis te dar um recado para afirmar que eu estaria com você. Agora, eu fui instrumento aqui sem saber para despertar um sentimento em você. Saiba que não houve nenhuma intenção da minha parte, porque eu não conheço nem qual que é a sua realidade. Ele, não precisa de você se desculpar. Eu falei assim, não, eu não estou me desculpando. Eu estou explicando para você e ao mesmo tempo dizendo para ti o seguinte: se você está muito sensível, se você está passando por um problema, faça prece. Tenha confiança que as coisas vão se ajustar. Quem sabe no estudo que a gente vai fazer, não vem uma orientação para você por parte da espiritualidade. Ele, não, eu não tenho dúvida disso não. Foi muito bom conversar com você, porque querendo ou não, eu acabei pondo para fora. E ainda bem que foi com um amigo. Eu falei assim, pronto, acabou a conversa, fica com Deus. Por que eu estou contando isso? Porque você não sabe. Ninguém tem competência. Não existe clarevidente que tenha autoridade para mergulhar no território do coração do outro. Ninguém. Se nós não temos, nós precisamos, pelo que eu estou depreendendo da doutrina espírita e do Evangelho, nós temos que trabalhar com amor e com cuidado. Eu tinha separado, mas o telefone está desligado. Eu li uma matéria hoje no Globo.com que se refere a uma missa que foi realizada ontem pelo Papa Francisco. E dentre várias coisas que ele trouxe como mensagem, né, para os cristãos do mundo inteiro, ele falou, ele estava no mínimo pressionado, preocupado, porque a missa foi blindada por uma estratégia de segurança, porque havia o temor de ter um atentado terrorista. Então foi uma situação assim que deve, por certo, ter mudado um pouco o clima, o que era para ser um momento de preces, de interação espiritual, se tornou um momento complicado. E então o Papa, no discurso dele, ele conclama os cristãos para que possamos ter mais atenção com esse momento que vivemos. E que nós precisamos de ter a coragem de ter vergonha. Foi o verbo, foi a expressão que ele usou. Ter vergonha. Porque nós estamos diante de um momento muito crítico da sociedade, onde os valores morais, eles estão sendo deixados à margem. E nós estamos, por isso, sendo intolerantes, melindrados. Um dos piores defeitos do ser humano é o melindre. Melindre? Não pode falar nada com ele, porque ele fica todo melindroso. Como assim? Nós precisamos de encarar a vida sob um ponto de vista mais real e não infantil. Por que nós estamos vivendo o problema desse último dia da semana? É porque nós caímos lá atrás. E hoje nós estamos aqui para aprender a soerguer. E ninguém soergue com orgulho, com empáfia, se sentindo menor.
esse momento de mimimi, não pode falar nada com ninguém, que o cara já fica assim, já vai na justiça, já quer receber, ele quer ser reparado no dano. Eu pergunto para você, Luiz, materialmente tem como reparar dano moral? Agora, por que o indivíduo se sente lesado moralmente? Vamos perguntar, vamos conversar. Por que nós nos sentimos lesados moralmente? Porque somos vaidosos, somos orgulhosos. Nós estamos num momento muito especial do cristianismo. E se nós não resolvermos a mudar, a vida vai passar por cima da gente. Tem muita gente vivendo os últimos momentos num hospital para aprender a repensar e ser humilde. Quem está vivendo as doenças, os problemas sociais, estão percebendo que a dor realmente é para a vida o que o buril é para o mármore sem forma, para a pedra bruta. Então, o Papa Francisco traz uma mensagem muito séria, porque a paixão do Cristo é um momento que eu vi num filme e citei numa palestra ontem. Eu vi essa frase, eu anotei, essa eu não posso esquecer. A frase é o seguinte: o luto, ele é respeitoso. Então tem muita gente que ontem estava vivendo um luto porque Jesus morreu. O luto é respeitoso. Mas o perdão é sagrado. Luto é respeitoso e o perdão é sagrado. A paixão de Jesus, eu posso estar completamente errado, viu? E eu faço meia culpa. Mas eu tenho para mim que a paixão de Jesus, ela está simbolizada numa palavra só: perdão. Resume bem. Foi ele quem disse, depois de tudo que ele passou: Pai, perdoa eles, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. É uma paixão sublimada. É a paixão sublimada. Afirma Emmanuel, de uma forma muito carinhosa para com todos nós que somos muito limitados e vaidosos e melindrados e com pouca disponibilidade de servir. Emmanuel diz que o perdão é a lei da natureza. Se não gravitarmos, vou pedir licença literária para o Paulo, para o Kardec, para a chefia, para colocar lá na gravitação da unidade divina da questão 1009, a palavra perdão também. Porque lá está assim: justiça, amor e ciência. Tudo bem. O perdão está lá na justiça, o perdão está lá na ciência, o perdão está no amor. Mas, com licença literária mesmo, explicita a palavra perdão para a gente ficar prestando atenção nela. Porque não podemos ser felizes e evoluir sem perdoar. Perdoar de coração. Queridos amigos, ô Luiz, semana que vem nós vamos fazer um miudinho do versículo 3º em diante. Eu gostaria de agradecer a vocês. Hoje é um dia muito especial. O esforço que vocês fizeram para deixar um feriado para trás e vir aqui. Ou quem sabe deixar para trás nada. Vocês vieram para o feriado aqui, para a FEAC, para definir para Jesus que vocês querem descansar trabalhando, carregando pedra, né, Dorinha? E na verdade não é carregando pedra, né? É tirando a água da pedra, né? É tirar o espírito da pedra. Nós estamos aqui nesse momento muito legal e vamos agradecer a oportunidade. E eu gostaria de fazer então uma alusão que hoje o nosso estudo foi o de número 100.
centésimo estudo do Apocalipse. Múltiplo de 10. Aí, ao múltiplo de 10. O múltiplo de 10. O centésimo estudo do Apocalipse, para nós está sendo 10 vezes 10. Uma vitória muito especial. 10 vezes 10. 10 vezes 10. Vamos fazer conta. Você está no feriado, você vai fazer conta aí à vontade. Nós, então, gostaríamos de abraçar todos os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, os amigos da FIAC, agradecer ao Júlio, agradecer a Denise, agradecer a todos vocês. E para encerrar a nossa manhã, eu gostaria de pedir que a nossa companheira Regina, hoje vai ser a Regina, bem pertinho aqui. Regina vai fazer a prece final para todos nós que estamos nesse momento agradecendo a Jesus, e que a Páscoa de todos seja uma Páscoa de todo dia, um processo de libertação espiritual definitivamente falando. Regina, por favor. Agradecemos, ó Pai,